É isso aí, pessoal. Vamos lá. IRDM11, fundo que tem sofrido bastante no mês de agosto, diversos pregões em queda, tá? E aí, nós vamos usar o modelo de Gordon para calcular o preço teto dele. E aí, será que é oportunidade? Será que está tendo perda de fundamento? Bom, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse cara, beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir aí a tua força, tá? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa o teu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube ele vai entender que o meu conteúdo é relevante, que precisa chegar em cada vez mais pessoas. E além disso, você que está chegando agora, não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Show? Se inscreveu? Deixou o like? Clicou no sininho? Bora! Então, vamos falar aqui do IRDM11. Então, quando a gente pega aqui esse cenário dos últimos 30 dias, a gente vê que o fundo tem tido aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, a gente vê que o fundo tem tido aqui uma queda considerável, uma queda aqui de mais de 7% no mês de agosto, tá? E isso provavelmente está acontecendo por conta do menor pagamento de dividendos que a gente teve aqui no ano de 2023. Então, em agosto, o fundo pagou o equivalente a 81 centavos por cota, que é o menor dividendo distribuído no ano de 2023. Então, isso já começa a trazer ali aquela incerteza para o mercado já começa a precificar um cenário ruim para o fundo. E, além disso, o fundo ele também, estou aqui com o relatório gerencial, o fundo também tem algumas posições que estão ali passando por um período um pouquinho mais delicado, algumas operações que estão em carência, outras que estão inadimplentes, tá? O fundo até trouxe no relatório anterior e nesse também o fundo trouxe aqui o acompanhamento que a gestão está fazendo dessas operações que estão ali em carência ou que estão com inadimplência de fato. Tem aqui a expectativa de geração de caixa, a descrição, a situação que está, beleza? Então, é um fundo que tem algumas posições que estão com alguns problemas. Evidente, Selic mais alta, crédito mais caro, maior risco de inadimplência. A gente tem também alguns fundos imobiliários que são delicados. A gente tem, por exemplo, DEVA 11, a gente tem HCTR, a gente tem TORD, SRVD, a gente tem VSLH, fundos aí com uma pitadinha a mais de risco que estão passando por alguns probleminhas, beleza? Então, é uma carteira que, no geral, ela é de médio risco, tá? Eu tive a oportunidade de visitar a Iridium, logo assim que eu me mudei para cá, para São Paulo, tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá, e assim, não é um fundo que visa correr um risco absurdo nas operações, mas é evidente que o fundo tem algumas posições mais delicadas e que estão passando por algum estresse maior nesse momento aqui, tá? Então, de fato, o fundo tem uma dosezinha de risco a mais, mas ainda assim é um fundo muito robusto, tem uma boa base de cotistas, tem uma boa liquidez. A gente pega aqui, ó, liquidez de quase 5 milhões, quase 300 mil cotistas, tem mais de 3 bi de patrimônio, tá aí com PVP de 0,90. Então, realmente, a gente tem aqui um fundo com muita solidez, com muita robustez. Beleza? Então, vamos calcular aqui o nosso preço médio. Melhor, o preço teto. Então, a gente tem aqui Tesouro IPCA mais 2035, pagando o cupom aí de 5,26%. Tesouro IPCA 2045, um cupomzinho de 5,58%. Eu vou considerar aqui um cupom de 5,4%. Essa parcela pré-fixada do Tesouro IPCA, eu vou considerar aqui 5,40%. Beleza? Prêmio de risco. Aqui a gente está falando de um fundo de papel. Tudo bem, é uma carteira que tem ali, que tem um risco moderado, os dividendos eles estão em queda, muito em função da maior exposição que o fundo tem no IPCA, como a gente pode ver aqui, 61% da carteira está ligada ali, está atrelada ao IPCA, então nesse momento de queda de inflação, queda do IPCA, a gente vai observar dividendos menores, parcial de correção monetária menor, mas a gente tem alguns cases de inadimplência, tem alguns fundos ali mais delicados, então a gente vai colocar um prêmio de risco aqui de 3,5%. Beleza? E aí, vamos fazer aqui a projeção de dividendos, beleza? Então, se a gente for olhar, o dividendo do IRDM está com uma certa volatilidade,
tá? Uma certa volatilidade. Então, o que eu faço normalmente é pegar os 6 primeiros pagamentos e rebater para o segundo semestre. Só que aqui no IRDM, como a gente está com uma certa volatilidade, eu vou ser um pouco mais restritivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o último pagamento, considerar como se fosse a média do ano e vou multiplicar por 12. Então, eu vou pegar aqui o último provento, 0,80871,633, e vou multiplicar por 12. Eu vou considerar esse dividendo como se fosse a média do IRDM e vou rebater isso para 12. Então, a gente vai ter aqui um dividendo na ordem de 9,70, beleza? Então, 9,70. Considerando esse patamar de dividendos e o cupom de 5,40 e o prêmio de risco, a gente chega num preço teto de R$ 108,99. Que fique claro, não estou recomendando compra ou venda do IRDM, só estou calculando aqui o preço teto pelo modelo de Gordon, considerando algumas premissas. E aí, quando a gente olha para o IRDM, o preço dele, no momento que eu estou gravando aqui, dia 24 de agosto, 1h12 da tarde, a gente tem aqui um preço de R$ 80,41. Considerando essas premissas de dividendo, Tesouro IPCA e o prêmio de risco, a gente tem um preço teto aqui de quase 110. Então a gente teria uma margem de quase R$30, melhor, de quase R$40, desculpa, de quase R$40 no preço, o preço teto em relação ao preço de tela que a gente está tendo hoje. Beleza? De novo, que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda do fundo. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro aqui o vídeo, beleza? Já fiz outros cálculos também, beleza? Então, fiz do BTLG, fiz do XPML. Se você ainda não viu, volta aí um pouquinho, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Também vou trazer outros fundos imobiliários também para a gente fazer esse cálculo, que é bem simples. Vocês puderam ver aqui uma planilhazinha de Excel, a gente resolve e calcula o preço teto. Show? Quero comentar também o seguinte, estou deixando aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles, para você entrar para o meu curso de fundos imobiliários, o Nova Renda. Você vai ter acesso a 17 aulas exclusivas sobre fundos imobiliários. Também vai ter acesso por um ano a um grupo para poder tirar suas dúvidas, para poder trocar ideia sobre fundos imobiliários. Beleza? Então, tá lá o link para o Nova Renda. Também vou deixar o link para a consultoria individual. Se você tiver interesse em ter um acompanhamento profissional da sua carteira de investimentos, não só de fundos imobiliários, mas de ações, de investimentos internacionais, renda fixa, estou deixando o link para a consultoria High Five, a minha consultoria de 12 meses de acompanhamento da sua carteira de investimentos. Beleza? E no mais, peço aí para você se inscrever, deixa aí o teu like, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade do que eu lançar aqui. Combinado? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.